Nós não queríamos que isso tivesse acontecido. Inclusive, Mas essa é a vida real e nós vamos para a campanha com esse cenário colocado. Nós recebemos, na semana passada, Roberto Cláudio, aqui como presidente do PDT Fortaleza, e ele falando desse cenário de 22, uma das coisas que ele pontuou para Fortaleza especificamente foi a polarização, como ele colocou, e o fato de que para ele, para o eleitorado, não estava claro que tinha havido aquele rompimento, que estava Roberto Cláudio de um lado e ali Elmano de outro, mas volto ao ponto de que é fato que Capitão Wagner teve a maioria dos votos aqui em Fortaleza. Eu gostaria de saber se isso preocupa, de alguma forma, agora para 2024, esse resultado de 2022. Lembrando que 2020, o segundo turno foi bastante acirrado entre o Sarto e o Capitão Wagner. Capitão Wagner já está aí como pré-candidato novamente. Olha, eu queria colocar 2 pontos que eu considero importantes sobre a sua questão. Primeiro, é que eu lamento muito que o Roberto Cláudio não tenha esperado 2 meses do governo do Elmano para apresentar uma bateria de críticas que parecem que atendem muito mais a uma ansiedade de ocupar um lugar de opositor do que uma avaliação ponderada do governo que se iniciava, né? Eu acho que isso desconstrói o Roberto. Eu fui oposição a ele, não é por isso que eu desmereço o Roberto como quadro público, e eu tenho visto desde quase do primeiro dia do governo do Elmano uma preocupação imensa de desconstruir esse processo. A impressão que dá é que ainda não houve uma recuperação dos traumas do processo eleitoral. Lamento, acho que é um quadro que podia contribuir muito, é um rapaz jovem, mais jovem que eu, inclusive, né? Então pode contribuir muito ainda para a vida política do Ceará, quer seja em composições ou não, na disputa como estamos fazendo aqui. Essa eleição não é uma eleição simples, é uma eleição complexa. Acho que a candidatura do Partido dos Trabalhadores será uma candidatura muito forte, por tudo, né? Pela representação do PT nesse momento, do governo do presidente Lula, do governo do Elmano, pelos quadros que estão colocados à disposição, pelo legado do PT, das suas administrações, pela nossa base popular, essa é uma candidatura forte. A candidatura da máquina é sempre uma candidatura competitiva. Ela tem ali a máquina, ela tem ali uma base aliada, né? Vereadores são sempre muito importantes no processo eleitoral. Nós temos o campo da extrema-direita, temos o bolsonarismo, né? E isso tem atraído, né, nesse ambiente de polarização, tem atraído um percentual expressivo de eleitores. E nós temos o Wagner, que por ter sido várias vezes candidato, obviamente é um nome conhecido, é um nome de massa, e por isso aparece sempre muito bem nas pesquisas. Entretanto, o Wagner tem um problema. O Wagner foi meu vice-líder da oposição. No primeiro governo do Roberto Cláudio, eu era o líder da oposição, o Wagner era o meu vice-líder da oposição. Eu, particularmente, lamentei muito quando ele descambou para o bolsonarismo. E lamento mais ainda quando o vejo hoje em cima do muro. Então, acho que o Wagner tem este problema. Quando ele é perguntado, por exemplo, sobre o golpe que o ex-presidente tentou dar depois de perder as eleições, eu acho que para um democrata é inadmissível deixar de denunciar isso. Porque se você deixa de denunciar isso, você coloca em risco o processo eleitoral, coloca em risco a estabilidade democrática e a possibilidade de as pessoas disputarem eleições livres e expressarem seus pontos de vista, como a gente faz